Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez numa pessoa que a gente se gosta desde o início, entendeu? Desde o início somos amigos até hoje. A minha família é amiga da família dela, a família dela é amiga da minha família. Pessoa que eu amo demais, Jacira Lucas. Tudo bem, Jacira? Tudo ótimo, até que enfim, né? Até que enfim, né? Pô, caramba, meu Deus do céu. Nós vamos mostrar algumas fotos de você, que você mandou para mim, e tem uma foto para mim que é histórica, né? Do Jornal da Manchete. Primeira edição, iniciando ainda, nós dois na frente e a turma toda atrás. Aquele é sensacional, nós vamos mostrar. Lindos nós dois. Lindos, maravilhosos. Mas e aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu, atualmente, sou vice-presidente de comunicação da Associação Comercial do Rio. Eu fui convidada pelo presidente, José Vilar, que é um médico de muito sucesso e que está fazendo um trabalho muito bonito lá, de recuperar a casa que foi de Mauá. Mas isso é um outro papo para uma outra reunião, para uma outra entrevista. Isso é para a gente falar da Manchete e contar os casos da Manchete, que o pessoal quer saber o seguinte: bastidores. Quando é que você começou a Manchete? Começou quando ela começou, antes de começar, né? A gente fazendo pilotos lá, lembra? A minha história é muito interessante, assim como a tua, pelo seguinte: o Rubens Furtado e o Geraldo Mateus foram contratados pelo Adolfo, Jaquito, as pessoas que começaram, né, a tratar as pessoas e montar as equipes, para chamar pessoas que eles consideravam interessantes para inaugurar essa televisão que marcou a história, né, principalmente os revistas, as novelas, enfim. E aí os dois me convidaram para participar. Um ano, não sei quanto tempo você ficou, trabalhando na rádio e fazendo a narração dos comerciais das revistas Amiga, Pais e Filhos, e outra que agora eu não me lembro, daqui a pouco eu vou me lembrar. E ele e ela, de vez em quando. E aí foi uma expectativa muito grande, porque a gente estava com muita ansiedade, estávamos muito felizes e fazendo pilotos a toda hora. E quando a gente entrava naqueles estúdios lindos, com um equipamento de primeira, que o Adolfo nunca economizou em equipamento, né? É verdade. Ele era um artista, ele era primoroso, ele era muito exigente, por isso que tudo teve tanta qualidade. E aí ficamos um ano naquela luta até finalmente estrear com muita emoção. Foi maravilhoso. Só aquela vinheta me emociona até hoje. Até hoje emociona a gente, aquele M voando que vai tocar no final da nossa entrevista, aquele emociona a gente até hoje, todo mundo. E quem não foi da Manchete, os telespectadores, gostam da vinheta até hoje. Até hoje eles gostam de ficar assistindo até o final aquela vinheta do M voando. E sensacional. Agora, você começou bem antes, porque eu entrei já em 83, quando nós começamos a gravar piloto, porque foram várias pessoas que fizeram prova para entrar para a Manchete. Mas você começou antes, na rádio, fazendo chamadas, né? Porque a sua voz sempre foi bonita, né? Não, e eu fiquei trabalhando na rádio, de verdade, me deu muito prazer, porque depois eu até fui trabalhar na CBN, eu trabalhei com o Roberto Canazzo. Foi uma muito boa, a gente se divertia, porque ele ficava com a minha cara e eu com a dele. Então, até hoje, há pouco tempo eu visitei na rádio Tupi, e é um encantamento essa amizade, né? Nós dois, mais Canazzo e mais Terezinha Sodré, também apresentamos os concurso de música de carnaval. Lembra disso? Aham. Desfile de música, o Festival de Música de Carnaval. Festival de Música Carnaval, dirigido pelo Alcino Diniz. Que era sensacional. Isso. Maravilhoso. A mulher dele, Maria, é maravilhosa também. A grande qualidade da Manchete é que a gente conseguiu, com o nosso altruísmo e nossa dedicação, constituir uma família de verdade. A gente se amava, se curtia. Claro que a gente brigava nos bastidores. Muito agradável, porque nós éramos amigos e éramos protegidos pelos nossos diretores, pelo próprio Adolfo, Jaquito, Davi Oquinde.
Eu amo, morro de saudade de tudo isso. Zé Wigvelder, que era o nosso diretor de jornalismo, né? Que era o que Zé e a Sônia Clara cuidaram de mim em muitos momentos. Foi muito afável essa relação. E todas as vezes que eu tinha dúvida, eu conversava com o Zé e ele me ajudava a resolver a pergunta que estava me afligindo, sabe? Mas vem cá, tem umas histórias aí que tua filha quase nasce lá na Manchete, é verdade? Foi maravilhoso. É o seguinte, na Manchete, nós tínhamos o Guilherme Pereira, que era o chefe da maquiagem. E foi coisas mais maravilhosas, foi conviver com aquela equipe de maquiagem. Todos eram muito carinhosos e, como eu já disse, vou repetir incansavelmente, éramos tratados como filhos do Adolfo, tratados como estrela. Eu estava... primeiro eu tenho que contar o seguinte, eu gostava muito de almoçar, que nós almoçávamos no terceiro andar. Quando você for o Teatro Adolfo Bloch, quando você sai do elevador, tem uma sala enorme antes ao ar livre, antes da piscina e da entrada do teatro. Lá era o nosso restaurante. Um número incrível de mesas, eu não tenho a menor ideia de qual. E eu sempre gostei muito de esporte, apesar de entender muito pouco. Se é Botafogo, minha fase boa já passou ano passado, já estava de novo na Filipa. E eu gostava de ficar com os meninos de esporte. Então eu ficava, olha, Paulo Stein, Márcio Guedes, Aristério, João Saldanha, Alberto Léo e Ata Anderson. Eu adorava essa conversa, eu aprendi muito e também porque eu almoçava um pouco mais tarde por causa do horário que acabava o meu jornal. Então esses meninos me ensinaram a lidar com o público masculino sem ter brincadeira, sem ter constrangimento de absolutamente nenhum comentário. Exatamente, como eu não entendia nada, não entendo nada de futebol, eu era muito comedida e perdia muito a graça. Eles riam, isso era muito divertido, tenho saudade de todos. E todo mundo na Manchete sabia que eu queria muito ser mãe. Então, era uma coisa bárbara, mas era muito engraçado, porque cada vez que eu menstruava, o pessoal dizia assim, e aí, tá grávida ou não? Não estou grávida. Aí todo mundo sabia que dançou, né? E aí, quando eu descobri que estava grávida, foi quase assim, uma celebração que começou à mesa, com os meninos do esporte. Foi muito divertido. Depois acho que para você, a Antonieta, que é uma princesa, uma pessoa maravilhosa. Isso. E aí eu cheguei na maquiagem, por esses acasos da vida, eu estava com muita dor nos quadris, na altura dos rins. Aí eu entrei na maquiagem, o Roberto, que era o meu maquiador querido, que por esses acasos da vida, tinha sido colega de colégio do pai das minhas filhas, do Ivaluna, me paparicava num grau como se eu fosse irmã dele, era muito bom. E aí eu falei, tô estranha e tal. Aí falei, tava com dor. Aí ele falou, não, isso não é dor isso é dor nos quartos, minha filha. Para de ser... Dor nos quartos é ótimo. Aí o Guilherme veio e me falou, vamos fazer umas compressas. Aí fizeram umas compressas, né, acalmar, com sei lá o que, todas essas ervas. Eu não gosto nem de chá, então não sei. Mas era um monte de ervas que acalmam, né? E o Guilherme chegou a fazer massagem nos meus ombros, porque ele achou que eu estava tensa. E eu estava mesmo, né? Porque eu estava grávida, era a coisa que eu mais queria, e aquela dor estava me deixando preocupada. Depois que eu me maquiei e tal, que eu subi, tudo normal, porque a adrenalina de fazer um jornal e o orgulho de trabalhar numa área que é tão bonita, né? Eu acho que é importante, né? Na vida de um país, na vida de uma cidade. Eu tinha certeza que eu estava no lugar certo, fazendo o que eu gostava. E aí, durante o jornal, teve um momento, faltavam umas 2 ou 3 matérias, eu senti que eu alaguei. Meu coração começou a bater na boca e eu não sabia o que fazer. Era a primeira gravidez. Eu não estava noção do que ia acontecer. Aí... Você alagou. Quem estava do meu lado era a Cristina Rego Monteiro, que aliás eu encontrei com ela outro dia, fiz até um vídeo com ela, contando essa história. Vou mandar para você esse vídeo, se você achar conveniente, incluir. Tá. E
os nossos estúdios, Adolfo e Jaquito, percorreram os Estados Unidos fazendo pesquisas de cenário, você sabe disso, sim, né? Mas, sim. E eles copiaram o que eles acharam de melhor. Compraram equipamento mais perfeito, de última geração. A Manchete era uma coisa... Era top de... Era maravilhoso. E eles muito cuidadosos e cuidavam muito da gente. Então, nós estávamos num estúdio, que era um lançamento depois, que as outras emissoras fizeram, que eram 3 aquários. Então, no aquário da esquerda estava toda a redação. Isso. No meio, como se fosse um L. Aqui na barriga do L era o nosso estúdio. E do lado de lá, no oposto, era o Peter. Estava toda a equipe técnica. Isso. Técnico, que o apelido ele era diretor de áudio. O apelido dele era Pastor. Virou e falou assim, já tá tudo bem, porque eu não saí do meu lugar quando acabou o jornal, né? Aí eu alaguei. Quando eu alaguei, ele quase, ele saiu pelo vidro, assim, de tão desesperado que ele ficou. Ele é um amor, eu queria muito contar com ele de novo. O que aconteceu? Em algum momento determinado, que eu não sei qual foi, eu encerrei o jornal, a notícia era boa, isso voltando um pouco, eu esqueci de contar isso, que é muito importante. E aí eu fiz assim, até amanhã, e fique com a gente. Aí eu piscava o olho. Entendeu? Aí postou e pediu que eu fizesse sempre isso, porque era natural, não dava para pedir para outras pessoas, e eu tinha feito o que eu quis, entendeu? E aí eu não fiz o Fique com a Gente, porque eu estava alagada, desesperada, sabendo que a Cristina, por isso que eu contei a história, a Cristina não percebeu, porque eu fiquei calada, eu fiquei tão assustada que eu fiquei assim, gelada, né? Aí a Cristina saiu, o pastor veio, ele falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, olha, chama a Antonieta Medina e diz ela para trazer uma jaqueta, porque eu tô toda molhada. Aí ele falou, mas filha, pelo amor de Deus, isso é vida. Eu falei, faz o que eu tô pedindo, eu não vou sair como se eu tivesse me mijado. Porra! Aí eu tô vendo ele falar com a Antonieta na redação, porque como eu expliquei, era tudo vidro, né? Aí vi a Antonieta regalado com a jaqueta, porque todos nós tínhamos jaqueta, porque todos os andares eram muito gelados. Muito gelados. Conservar o equipamento, isso é sine qua non, necessário. Aí fomos para o banheiro do quarto andar, a televisão era no quarto andar, que eram banheiros lindos. Hoje, quando eu vou lá, me dá uma tristeza. Botaram os banheiros tão cafonas, com divisórias de compensado, assim, mas enfim, isso já passou. E aí eu cheguei, daqui a pouco chegou o Beto, o Guilherme, minha camareira Soninha, que era um amor de pessoa comigo. Toda a roupa, me arrumaram. Quando eu saí, que eu consegui me acalmar e tal, fizeram uma retaguarda legal para eu me recompor, né? Porque eu estava preocupada que eu estava lá. Que absurdo. Eu saí, aí naquele saguãozinho que era anterior aos toaletes, estava Adolfo, Jaquito, Paulão, e mais uma galera que eu não sei, acho que o Mauro Costa também estava, não sei se o Zé estava, porque eu estava com o coração acelerado. Aí o seu Adolfo vira para mim e diz assim, senta nessa cadeira. Aí eu falei, para que, seu Adolfo? Senta. Porque senta que o Paulão vai te levar na cadeira para onde você for. Eu falei, seu Adolfo, mas isso vai ser muito difícil. E como é que o Paulão vai me carregar? Senta. Eu falei, tá bom, então... Aí eu enrolei ele, sabe? Não sei nem como eu consegui. Eu falei, eu vou ligar para o médico e depois eu sento na cadeira. Aí eu saí daquele hall e foi todo mundo atrás de mim para a redação. Liguei para o médico, que já sabia que eu estava estranha, porque eu mandei mensagem para ele, liguei para ele assim que eu cheguei na Manchete dizendo que eu estava estranha, e ele falou, vai para a maternidade. Aí o seu Adolfo me botou no... Meu carro ficou lá na Manchete, e o seu Adolfo me botou no carro dele, sei lá qual era o carro, algum carro legal que eu nunca tive, com o Paulão e o motorista e tal, e me levaram para São José. Aí eu cheguei na São José, a recepcionista me reconheceu, falou, oi, dona Jacira, que bom, não sei o quê. Eu falei, minha bolsa estourou, ela regalou o olho, sabe? Ficou espantada e ela falou, tá, eu vou ver um apartamento para a senhora. Eu falei, não, eu quero escolher, porque eu sei que eu estava esse apartamento. Já sofrido uma reforma a São José e eu queria com varanda, porque acredite se quiser, naquela época, isso foi em 88,
as pessoas ainda fumavam no hospital. Né? Fumavam, eu lembro disso. Eu lembro. Aí eu pedi com varanda para exatamente ter um pouco mais de conforto para quem visitasse. A Rafaela, Ramona Luna Lucas, que hoje mora em Barcelona, é uma princesa, minha primogênita preferida. Quando eu boto isso, algumas pessoas dizem, não fica chato, eu falei, presta atenção, primogênita preferida, eu só tenho uma. Aí ela nasceu às 6 e pouco da tarde, quando eu saí tinha uma quantidade surreal na São José, no apartamento, que acho que era 406. Eu tenho um papelzinho, não procurei. E aí no dia seguinte uma freira veio conversar comigo e falou, você já pode andar? Eu falei, claro, meu parto foi normal e tal. Ela disse, então vamos dar uma caminhada no corredor. Quando eu cheguei no corredor, Santoro, eu comecei a olhar assim, todo o corredor enorme, tinha flores de um lado e do outro. Aí eu falei, que lindo, vocês investem tanto na alegria da gente, nessas flores maravilhosas. Não, essas flores são tuas. O povo que mandou para você ter olha, um jardim. Aí eu comecei a chorar de emoção. Claro, já estava emocionada de ter claro. Tanto queria. E com aquela receptividade foi maravilhoso. E assim foi. Eu tive calor humano, eu tive muito carinho, todas as pessoas eram muito carinhosas. Claro que eu mereço, né? Porque eu sou maravilhosa. Aliás, você era uma pessoa muito educada, muito gentil. Quando entrou na Manchete, não falava um palavrão. Mas 2 pessoas te ensinaram tudo de palavrão. Quem foram? Você, o Ronaldo Rosas, mas o mentor era você. Estava no estúdio para fazer o jornal e você dizia, oi, minha, não vou dizer. Humorizada, e vocês dois tinham. Mas você é que era o mentor da. Mas a Iris também falava muito palavrão, tá? Fala até hoje. Fala palavrão com a Iris. A Iris foi uma das melhores companheiras de jornal. O meu amor foi sempre do Paulo Carvalho. Ele era uma pessoa maravilhosa, um grande amigo. A mulher dele também é atriz, ele também é ator. Passei com ele várias vezes, fui ao teatro. Quando ele faleceu, eu fiquei muito mal, porque era uma pessoa encantadora. Eu senti também, porque ele era uma pessoa legal. Ele era uma pessoa muito legal. Muito boa, culta, assim. Ele ainda por cima era muito bonito, né? Você não acha? Fácil. Agora, vem cá. Tem outra história sua lá, também, que é daquelas... assim, um vulcão. Qual delas? Conta! Você sabe quais? Conta! Do Zé Sarney? Isso! Aconteceu o seguinte, a gente... Porque eu saí em 88. Você, quando teve tua filha, eu já tinha saído. Por isso que eu não participei dessa história toda. Senão eu já teria te sacaneado no dia seguinte, já ia dizer, tá vendo? Estourou a bolsa no estudo, porque eu já tinha saído. Engraçado, mesmo você tendo saído, a gente nunca deixou de se ver. Nunca. Um negócio engraçado, eu me lembro que você foi às 2 festas que eu fiz para as minhas filhas, a de 16 anos da Rafa, a de 20 da Giovana. A Giovana trabalhou comigo quando eu fui... Ela trabalhou comigo quando eu fui diretor de jornalismo. Sou eu. Sim, senhora. Carol, você me ligou e falou assim, você não tem uma filha que está na PUC fazendo jornalismo? Eu falei, tenho, linda, maravilhosa, as 2 são poderosas, mas por quê? Não, porque eu fui contratado para ser o... diretor de jornalismo. Diretor das Olimpíadas... Era do militares, Olimpíadas Militares. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí você falou, o que você acha? Ela dá conta? Alguma coisa assim, não me lembro. Eu falei, eu acho que ela dá conta, ela é minha filha, ela é muito melhor do que eu. Ela falou assim. Aí você disse, então se eles falam me ligar, eu falei, não, eu vou te dar o telefone, você liga para ela e conversa com ela. Não vou dar uma de supermãe, cafona, que fica perto, não. Aí você ligou, conversou com ela foi uma entrevista, e você gostou muito dela, porque a genética é boa, né, manda essa parte.
vocês criaram, além de ela ter se saído muito bem, porque realmente ela, para isso, é uma excelente produtora, hoje é produtora e diretora, mora em Lisboa e faz de televisão a musicais. É incrível. Realmente, a Giovana Luna Lucas é maravilhosa. E aí vocês criaram, eu acho que era Daniel, o dono da... Não era Daniel, o dono da produtora que fez? Não, era outro que morreu, inclusive. Morreu, ele estava passando mal, aí ele foi ao médico, o médico disse, não, tomou aspirina e vai para casa descansar. Ele morreu de ataque cardíaco. Essa pessoa que eu, infelizmente, não lembro o nome, depois você pesquisa e confere, era muito gentil e tal. Então, eu tinha gravado alguma coisa na produtora dele que eu não me lembro, e ele tinha mandado mensagem por você, que gostava muito de mim, sei lá, uma conversa. Porque na bancada da Manchete a gente podia fazer comerciais, então era muito legal, porque a gente conhecia mais personalidades, mais produtos, viajava, era E aí vocês criaram um desafio para todos os jovens que participaram dessas Olimpíadas. Os que fossem com suas matérias escolhidas como das melhores, ganhariam o equipamento. Você lembra disso? Lembro. Era uma câmerazinha com tripé. A Giovana ganhou 2 equipamentos, porque ela teve 2 selecionadas. 2. E sabiam que era minha filha, nada disso. Mas foi maravilhoso, porque a partir disso, desse desafio, ela ficou mais independente ainda, ela é poderosa. Olha, eu entrevistei mais de 600 pessoas, Jacira, mais de 600 pessoas, mais de 600. E eu comandei 230 pessoas. E a Giovana foi excelente, ela foi tão bem que ela ganhou 2 prêmios. Ela ganhou 2 prêmios com 2 matérias que ela fez. Muito legal, muito legal. Tem futuro, ela tem futuro. Tem genética, né? Tem genética. A genética é boa. Não, e o pai delas, o Ivan Luna, também é jornalista. Ele na época era quase que um fotógrafo oficial do Miguel Falabella e de muitos atores e atrizes. Ele fazia fotos para os cartazes e também para a divulgação. Então a genética foi boa dos 2 lados, né? Mas o Sarney... Ai, tá. É o seguinte, o Sarney foi fazer uma visita, um trabalho, sei lá o que foi, em Belém, Pará. E aí, você gosta, né? Vou te mandar as notas que saíram do jornal, tá bom? Aí você gosta. Aí, nessa visita a Belém, Pará, aconteceu alguma coisa, que eu não vou contar agora. De repente, Marcos Hoffman, que era o meu editor-chefe, por baixo da porta de vidro, como eu falei, da divisória, uma matéria. Na época, o nosso teleprompter, que é aquele equipamento que fica na frente da lente... Era aquela esteira de tanque, indo botando... Eu já expliquei isso aqui. Ia botando o papel, a câmera filmava, ela ligada numa câmera. Ala de aeroporto, era igual. Isso. E o meu operador era o Reginaldo, que era maravilhoso, porque conseguia imprimir a velocidade que cada apresentador era muito importante. O operador hoje é na mãozinha, né? Como um modo. Graças a Deus que eu fui da outra época. Aí o Reginaldo botou na tela, na esteira, eu não consegui nem ler. Aí eu falei, o presidente Sarney foi hospedado em Belém do Pará e continuava a matéria. Não me lembro mais do que dizia. Foi? Aí logo depois, o Marcos Hoffman, outra matéria, que eu não me lembro quem estava fazendo o jornal comigo, não sei se era Cristina ou Paulo, não tenho a menor ideia. Entrou outra matéria, enquanto entrou outra matéria, o Marcos, desesperado, botou outra folha debaixo da porta, do vidro. Aí o Reginaldo fez assim, sinal para mim, desesperado, porque ele sabia que era algum abacaxi, alguma coisa estava acontecendo. Ele riscou hostilizado e botou... Não, era o contrário, era hospitalizado em Belém do Pará. E eu falei hostilizado em Belém do Pará. Aí... Eu fiz a correção, desculpem, uma correção. O presidente José Sarney foi hospitalizado em Belém do Pará, não sei o que, não sei o que lá. Ninguém mais ser hospitalizado aqui. Mas eu te mando as matérias de jornais. Daí, acabei o jornal, fiz como sempre, até amanhã, fique com a gente. A irmã Luvília,
na Praça da Paz, no Fórum de Ipanema. E entrei na loja e ficamos conversando, tinha clientes que iam tomar chá com a gente, era meio um point, sabe? Uma loja de roupas femininas. E aí, de repente, o dono de uma loja, que era uma ótica, que tinha 2 óticas na galeria, vem e diz assim: Jacira, seu Adolfo ligou e disse para você ir para a Manchete. Eu fiquei arrepiada, eu falei: morreu alguém, aconteceu alguma coisa, né? Porque na época ainda não tinha celular. Peguei um táxi, larguei meu carro que estava estacionado na Casa do Chapéu e fui de táxi para ser mais rápido e tal. Cheguei lá, estavam Adolfo Bloch, Zé Guivelder, Jaquito, Davi Elquinde, eu acho que Alan Caruso e eu acho que é o Arnaldo Nisquet. Isso eu não tenho certeza, vou até explicar com o Arnaldo porque eu não lembro. Aí o seu Adolfo virou para mim e disse assim: meu filho, você fez, eu vi com aquela voz dele, mas carinhoso, parecia o pai, né? Aí eu falei: o que eu fiz, doutor Adolfo? Aí ele falou assim: você falou que o Sarney estava, sei lá, hospitalizado. Aí eu falei: não, mas eu corrigi na mesma hora. Ele disse: pois é, mas o Brasil inteiro só fala disso. Vou fazer, porque pediram para eu te demitir, não sei o que lá. Eu arregalei o olho, eu quase infartei. Porque eu amava trabalhar na Manchete, amava, eu enchi a boca para dizer que eu trabalhava na época, o único shopping que existia era o Rio Sul. Quando eu fui ao Rio Sul, eu dava autógrafo, você também dava autógrafo, porque a gente virou estrela, né, da televisão. Aí o Davi Elquinde falou: calma, seu Adolfo, calma, seu Adolfo. Pois é, calma, Adolfo, vamos pensar numa solução. Aí chegou o Marcos Hoffman e mostrou os 2 textos rasurados. Ele entendeu que a culpa não é minha, porque eu falei, e eu na mesma hora fiz a correção. Aí ele falou: tá, vamos pensar numa solução. Eles começaram a pensar na solução e o Davi Elquinde deu a solução, porque todo ano, como eu tenho a dupla nacionalidade, eu ia para a Espanha ver meus filhos. Então, a Rafa não tinha nascido ainda. Isso acho que foi em 86, vou procurar a nota. E aí eu falei assim: eu posso viajar. O Davi Elquinde disse: claro, você vai viajar. Aí me deram a passagem, eu fui de executivo para a Espanha, para Madrid, para explicar o povo esquecer de mim, porque tinha um político que pediu minha cabeça. Claro. Isso foi demitido. Não era o político, era o presidente da República. Não era o presidente da República. Em 86, o presidente era o Sarney. Não, mas quem pediu não foi ele. Ah, tá. Tá bom. Foi o governador da Bahia. Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza. Nossa, a gente tá rindo, mas eu passei um sufoco, que você sabe, né? Que foi dura a vida da bailarina. Mas mesmo assim eu fui apoiada, entendeu? O Adolfo entendeu por que repercutiu tanto. Isso é o importante. Como a Manchete, o jornalismo da Manchete virou uma referência, a Manchete é uma referência em tudo. No relacionamento com os funcionários, nas telas, no programa de domingo. No carnaval. Carnaval a gente arrasou, mas depois eu falo, deixa eu concluir a história. Aí, o que aconteceu? Existia na época, como não tinha internet, essas coisas todas, existia o tipo copy desk, ficava o povo, rádios, ouvindo os jornais, tanto da Manchete como da Globo, de todas as emissoras da época. E aí, quando a gente deu a notícia, o rapaz que estava fazendo, tem um nome isso que agora eu não me lembro, que estava apurando, anotou a primeira notícia, que ele tinha hospitalizado, sei lá, depois você olha a matéria. E aí ele pegou, sentou a máquina, fez a matéria e mandou bala. Como era uma rádio de referência, não me lembro qual era, mas era uma rádio de referência, as outras rádios do interior fizeram a mesma coisa que ele e espalharam. Isso se espalhou pelo Brasil inteiro. Uma rádio assim, assustadora. Ninguém tinha me contado isso, então eu não sabia o tamanho do absurdo, do problema que eu estava causando. Da merda que você fez. Não, cara, eu te falei que o texto estava rasurado, foi em conjunto, Marcos Hoffman e eu. Não fui eu que estava escrito, cara. Mandar o texto. Enfim,
E aí, com isso, se resolveu a pendenda e eu fui para a Espanha passar um tempo, passei acho que 20 dias, um mês, adiantaram minhas férias e pronto, e ficou esquecido o assunto. E eu voltei a trabalhar no mesmo jornal. E o carnaval? E o carnaval? E o carnaval? Que eu sempre cito você. O carnaval foi uma das emoções da nossa vida. E diga-se de passagem, a história é muito legal. Desculpa, mas eu estou com uma rinite horrorosa. Aconteceu a inauguração da Passarela do Samba. E diga-se de passagem, foi uma ideia do meu cunhado, Nestor Rocha, que levou o projeto já pronto, feito por um arquiteto amigo dele, para o Brizola, e que estava presente o Darcy Ribeiro. E aí o Nestor mostrou todo o projeto, a ideia das escolas, tudo aquilo. E aí o Brizola adorou e disse, tá, Nestor, vamos fazer isso, vou pensar a história, etc. e tal. E aí houve uma reviravolta, porque o Darcy Ribeiro era um intelectual e braço direito do Brizola, então ele achou por bem chamar o Oscar Niemeyer para fazer o projeto da Passarela do Samba. E aí o Nestor ficou triste, porque ele queria ter a honra de ter levado o projeto, etc. e tal. Aliás, no ano retrasado, fizeram uma matéria na Câmara de Vereadores contando essa história, ele deu entrevista. O João Araújo, pai do Cazuza, estava na reunião, contou isso numa entrevista que nós fizemos, sem saber que isso tudo ia rolar, enfim. E aí, alguém do setor de carnaval... Rio Tour. Da Rio Tour, que era uma pessoa que gostava muito de você e de mim, nos convidou para inaugurar a Passarela do Samba. Trajano Ribeiro e Tânia Faial. Mas além da Tânia Faial, tinha, acho que o Zé Augusto. Tânia Faial gostava da gente, Trajano Ribeiro era um amor de pessoa, muito competente, fez acontecer no Rio, e aí nos chamaram. Isso. O que aconteceu? Eles tiveram a ideia, que eu não sei por que se abandonou, que isso foi um estado, uma solução inteligente, porque a gente recebe público do Brasil inteiro e do mundo inteiro ao nosso carnaval. Isso. Como um sujeito que vem da Alemanha, ou que vem da França, ou que vem, sei lá, de Budapeste, vai saber como é que é a história de Samba Enredo, o que significa. A história é muito difícil, que ele tenha tempo de pesquisar tudo do carnaval, até porque ele é surpreendido com um evento de tamanha grandeza que é o carnaval. E mais ainda que era a inauguração da Passarela do Samba. É bom eu explicar que, na época, para quem é jovem não sabe, antes da passarela, se montava e desmontava uma arquibancada de ferro, um negócio assim absurdo. Aí ficava a presidente Vargas com a metade impedida. Era uma loucura, uma loucura. 3 meses montando, 3 meses desmontando. Era uma loucura. Eu agora falo palavrão, mas eu vou dizer uma meleca, sabe? Impedindo o trânsito. Era um sufoco. E era feio, sabe? Horrível. E aí se fez a passarela, etc. e tal, aí contrataram o bonito do Santoro, que tinha até cabelo na época. Tinha cabelo. Tinha. Aqui, ó. Tinha cabelo na época. E eu... A bonita da Jacira. Porque alguém na Rio Tour sabia, até hoje eu não sei quem, que eu sou filha de espanhóis, tenho a dupla nacionalidade, e como atualmente eu sou exibida, na época eu era tímida, eu gosto muito de falar espanhol. Então, quando encosta alguém do meu lado que fala espanhol, eu saio falando, entendeu? E aí eles contrataram alguém, que foi uma sugestão do consulado americano. Não foi isso, Santoro? Foi. E ele era o primeiro a falar. Quem falava primeiro era ele. Não, de primeiro era ele, depois era você e por último era eu. Aí a escola entrava. Não me lembrava. Muito obrigada, chefe. Aí nós inauguramos a Passarela do Samba. E foi uma das grandes emoções da minha vida, porque ainda por cima, por causa disso, me chamaram para fazer vários trabalhos em espanhol. Então eu só me dei bem com tudo. Foi emocionante. Não entendo porque
interromperam isso. Quando isso aqui acabar, eu vou mandar para o Eduardo Paes para ele retomar isso. Porque o que aconteceu? Quando o Santoro e eu, entre um intervalo e outro, que na época era uma bagunça, os intervalos eram enormes, empacavam um carro alegórico, aí atrasava 1h30, era uma coisa hercúlea. Não era culpa das escolas, é que a estrutura não era boa, era tudo muito complexo, então a gente circulava. E eu me lembro que a gente passou por algum camarote, eu não sei qual era o camarote, provavelmente da prefeitura, ou sei lá, e uma moça veio e disse assim: estou muito emocionada, me gostou muito que explicaras o que significa isso e tal. Eu estou muito emocionada porque você explicou o que era o samba enredo e tal. Eu fiquei muito feliz, assim, arregalei o olho e me senti uma estrela, porque eu não sei como ela me reconheceu, porque a gente ficava num camarote mínimo, né? Nem em cima, era no segundo andar, se não me engano, ou no terceiro. Tudo caquética, eu não me lembro desse. Eu lembro, eu lembro tudo. Você é mais nova que eu, mas eu lembro de tudo. Eu tenho memória de elefante. As grandes emoções da minha vida. E nos anos seguintes, eu narrei algumas coisas para a Manchete, porque a Manchete também foi precursora do Bar da Manchete. Como era o nome? Bar da Manchete. Bar Academia? O Bar da Manchete, do lado da Manchete, é o Color Bar. A Passarela. Ah, sim, então os cantando, eram os cantando tamborins. Sérgio Cabral Paz. Isso. Arlindo Rodrigues, Albino Pinheiro, Rosa Magalhães, um monte de gente. Haroldo Costa. Querido Haroldo, beijo, vou mandar esse vídeo para você. E eles comentavam sobre o carnaval, e nós tínhamos a melhor equipe de televisão na pista fazendo as entrevistas. Foi muito emocionante, muito, muito, muito. E a concorrente, que é uma excelente emissora, ficou muito triste porque a gente dominou o carnaval. E durante uns 2 ou 3 anos, nós estávamos assim, né, Santoro? Porque, olha, eu fiquei lá depois que você saiu, eu ainda fiquei mais uns 7 anos. Eu fiquei quase 10 anos lá narrando coisa, porque eles foram tirando. Eles tiraram inglês, depois tiraram você, não entendi por quê. Porque vem muito argentino, vem muito espanhol ver o carnaval. Eu também não entendo. Não dá para entender. E aí eu fiquei, acho que o último ano que eu fiz, acho que foi em 92, se não me engano. Depois eu já estava na Globosat, aí eu nem fiz mais. Mas aquele momento para nós foi muito importante, exatamente por isso, porque o Rio de Janeiro recebe gente de tudo quanto é lugar para ver o carnaval, né? E de todos os lugares do mundo. Aquilo foi um negócio fantástico, que a turma do Trajano Ribeiro, da Tânia Fayal, lá da Rio Tour, teve a ideia de fazer. Foi excelente. E naquela época o Carlos Imperial que inventou 10, nota 10, lembra? Ele quando dava o resultado. Eu não me lembrava desse detalhe, é verdade. Mas também são muitos detalhes, porque a gente trabalhava em muitos lugares, né? Trabalhava na TV Educativa, na época eu fazia, eu acho, Stadium, que era um programa de esporte que existe até hoje, e lá também estava o Márcio Guedes, eu adorava fazer isso, eu não entendia nada de futebol, mas eu sempre almoçava por esporte, eu também gostei muito depois eu fiz Salto para o Futuro, Vivendo, que era um para a terceira idade, e era um programa maravilhoso. Quando é que você saiu da Manchete, Jacido? Eu não me lembro. No dia que fechou. Hein? No dia que fechou. No dia que fechou, né? Aí você foi para a Multirio, ou você já estava na Multirio? Não, a Multirio aconteceu, não sei, sou muito atrapalhada para essas coisas, mas a Multirio, alguém me chamou porque eu tinha começado a dirigir programas culturais. E quando a gente começou a fazer, minha irmã Liliane e eu começamos a fazer um programa independente que começou na CNT e depois foi para a Band. Teve muito sucesso, era ao vivo, e a gente sabia o que ia, então a gente sempre encerrava, por sugestão do próprio Adolfo, na época da Manchete, a gente sempre encerrava com uma coisa boa e geralmente com música. Para cima. Voltando para o Adolfo, para cima. O Adolfo, uma vez, numa reunião, disse que hoje em diante não se encerra nenhum jornal
que não tenha uma notícia boa. Tem que ser uma notícia que seja otimista, que deixe as pessoas felizes. Aí o Jaquito diz assim, concordo plenamente, boa ideia, porque é muito chato você encerrar um jornal de alguém que está te prestigiando, te dando audiência, acompanhando a manchete, e terminar numa tragédia. A pessoa já sabe que a tragédia existe, ela está acompanhando nas rádios, porque na época todo mundo passava o tempo inteiro na rádio, né? Então é bom que haja uma esperança. Então a mesma coisa, eu fui dirigir o programa, eu implementei o nosso programa, sempre era alguém que tinha sido um empreendedor de sucesso, que bombou, música, sabe? Coisas desse gênero. Por que eu estou falando isso? Me perdi. Porque você foi para Multirio. Para Multirio. E aí, na Multirio, a Cleide Ramos gostava muito do meu trabalho. E aí, num determinado, que em paz descanse, um amor de presidente, me chamou para trabalhar. Aí eu fiz alguns trabalhos, não me lembro nem quais, eu fiz muita coisa lá, e depois eu fui alçada à direção. E eu fiquei muito tempo lá, porque você me conhece, né? Eu sou do tipo assim, não tem. Eu saía eu saía procurando lojas legais que tinham roupas bonitas para ajudar as figurinistas, porque o movimento na manchete era uma coisa de maluco, e todos nós, e uma arara pendura toda a produção da semana dos apresentadores, e aí tinha lá a roupa da semana inteira. O que eu fiz? Eu saí, procurei, na época, voltando para mais, procurei o Mauro Taubman, que era dono da Company, e durante muito tempo eu usei uns camisões que estavam na moda, porque depois o Mauro me dava de presente algum, e eu dava para os meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos. A Muvi, a Ana Gasparini, me vestiu para os carnavais, que era muito bonito. A Só Rigor emprestou muitos vestidos lindos. A Só Rigor mudou de lugar, mas foi super legal. Então, na Multirio, eu colaborei fazendo o que eu gosto, aprendi a dirigir e aprendi também a continuar colaborando, sabe? Levando a participar, para emprestar roupa, para emprestar mobiliário, tudo isso eu fiz no programa da Liliana, a IME, todas essas lojas maravilhosas nos prestaram. Então eu fiquei na Multirio bastante. Bom, eu vou confessar uma coisa aqui, eu vou confessar. Tem um ano que eu fico atrás dessa mulher aí para ela me dar uma entrevista, porque ela era minha companheira de bancada, sabe? Um ano para ela falar comigo. Hein? Companheira de bancada e amiga. E amiga. E ela, não, depois. Não, vai sair de qualquer maneira, senão eu vou começar a espalhar, entendeu? Que você está se negando a falar da manchete. Pô. Aí ela tremeu e tal. É porque, olha, me emociona. Hoje eu ainda não chorei, mas eu sempre quando eu estou, por exemplo, volto a falar atualmente na associação comercial chamada pelo Dr. José Vilar, que é um super presidente, apoiada por, o Reinaldo, o Rui Barreto, só tem gente legal lá. Cada vez que eu falo de alguma coisa do passado, do trabalho, ou que eu descubro alguém interessante para levar para a associação comercial, eu digo assim, vou me emocionar. E eu choro. Aí o José disse, lá vem ela, vai ficar. Aí eu digo, vou chorar mais. Jacir, olha, foi um espetáculo, conversar com você, assim, para as pessoas saberem quem é você, porque as pessoas te viam todo dia, mas querem saber quem é a Jacira Lucas Rodrigues. O que a Jacira Lucas Rodrigues fez lá dentro, a forma que ela hospitalizou o Sarney, entendeu? A bolsa que estourou. Para mim, a do Sarney é melhor, porque o Toninho Malvadeza queria a tua cabeça. Mas não conseguiu. Deixa eu contar só 2 coisas. Um dos privilégios que eu tive é que um dia o doutor Adolfo descobriu que eu falava espanhol. Não tenho a menor ideia. Então, cada vez que tem um embaixador, alguém importante visitar, ele me convidava para almoçar no 10º andar. Então, eu tive essa sorte de conhecer muita gente. Mas um dos que me emocionou, apesar de não ter nada a ver com o espanhol, foi o Mário Henrique, que sempre foi um ministro muito admirado, e foi
Agora eu queria falar também da minha origem. Eu sou filha de pai e mãe espanhóis, papai de Alicante, somos 5 irmãos, todo mundo é muito unido, nós somos todos muito unidos, É verdade. muitos, estamos sempre apoiando um ao outro, e tenho 2 filhas, a Rafaela, a Ramona, em homenagem à minha mãe. Eu não posso contar mais uma história? Claro, o tempo é seu. Eu lembrei agora dessa que é maravilhosa. Não sei muito bem a razão, mas enfim, eu voltei a trabalhar depois de 2 meses que eu tive a Rafaela. Eu sei porque eu voltei, eu só não sei o que aconteceu para me fazer. Eu sei, mas eu não quero contar. Aí eu voltei para o jornal. Aí me mandaram entrevistar o Zico na Caixa Prego. Depois da Avenida Brasil, na Caixa Prego, onde o Judas perdeu as botas, Dom Charuto perdeu o cacique, sei lá. Aí eu saí de casa às 6h30 da manhã. Só que eu tinha o privilégio de ser querida por pessoas que trabalhavam nos bastidores e que não precisavam de ordens e tal para serem gentis com seus colegas. Sim. Eu vou me emocionar. Era o Lalá. Aí, toda vez que eu viajava para fazer... Lá a gente tem que explicar que é o Ayrton Cabral, que era o secretário do seu Adolfo. Gente boníssima. Gente da melhor qualidade. Aí ferrou, né? Aí o Lalá me deixava escolher. O motorista comigo, porque a gente voltava de madrugada, porque eu dei mamar para as minhas 2 a Rafaela completar os 4 anos. Aí, voltando a essa história do Zico. Eu voltei. Não, o que eu fiz? O Lalá me ofereceu um motorista X, que eu gostava, um carro com ar-condicionado X, era uma van. E aí eu levei minha mãe sem perguntar nada para ninguém e a minha bebê, Rafaela. E aí eu fiz a entrevista com o Zico, que foi ótima, etc. Até quando eu consegui recuperar isso. E voltei para Manchete, porque eu ia fazer o jornal. Eu voltei com 3 meses de parida, eu acho, mais ou menos isso. E aí eu fui para o meu camarim, eu me recuperei, tomei um suco, escolhi a roupa que eu ia usar. A Sônia, que era minha camarinha, me paparicou, o Beto e o Guilherme vieram me ajudar, porque eles viram que eu estava desde 6 horas da manhã na rua, eles sabiam, eles tinham uma agenda. E eu, inclusive, claro que eu me maquiei sozinha, que eu ia na Manchete, para me maquiar, mas para fazer uma entrevista com o Zico, cara, eu posso dar esse de maquiagem que eu estou agora. Aí a Sônia me colocou num camarim maravilhoso, os camarins lá são até hoje maravilhosos, embaixo do teatro. Isso. Camarins, todos de mármore, sabe, uma parede enorme de 3 ou 4 metros, sei lá, um espelho lindo, era um espetáculo. A mamãe sentada numa poltrona, eu estou dando de mamar para a Rafaela, quando eu acabo de dar de mamar, eu tiro a Rafaela para a mamãe botar ela para rotar aqui, entra o seu Adolfo. Quando o seu Adolfo entrou no camarim, meu coração foi pro pé. Eu falei, estou demitida. O seu Adolfo não teve filho, teve os outros sobrinhos, mas não. Eu não sei que relação ele tinha com o bebê e tudo isso. Aí o seu Adolfo dizia assim, é ela, tua bebê? Eu não sei se ele lembrava que eu quase parei no estúdio, não tem a menor ideia. Não estava falando nada, né? Era o dono, né? Aí eu falei, seu Adolfo, eu levantei, dei um abraço nele, aí ele chamou a camareira e falou, quando ela vier com a mãe e com o bebê, você diz para o Severino, que era o chefe do restaurante da gente, maravilhoso chefe. Você diz para o Severino mandar uma bandeja de frutas e de sucos, porque ela veio para trabalhar, ela tem que ser tratada como uma princesa, uma rainha, sei lá, uma coisa assim que ele falou. Aí eu arregalei o olho assim, deu uma vontade de chorar, naquela época eu não chorava que nem hoje, Aí minha mãe se levantou, abraçou, que Deus a tenha, abraçou o Adolfo. Legal, legal. Bom lembrar isso, né? Bom. Nunca vou esquecer. Todos lá foram muito legais, sabe? O Zé, o Davi King, a Dalva sempre me protegeu, a Marta, que é secretária, o Mendel, o Arnaldo Nisquier. Eu trabalhei com o Arnaldo Nisquier e o professor Carlos Alberto Serpa, fazendo pela primeira vez na história da televisão
avaliação de todos os tipos do vestibular. Então, por mais de 4 ou 5 horas, eu não sei se é exagero meu, vou perguntar para o professor Arnaldo Nestia, analisando item por item, através de outros professores. E a gente bombou de audiência. Era interessante porque, quando vocês forem ao teatro, existe um platô assim nas paredes, que é como se fosse uma bancadinha, um piso. Então, do lado esquerdo estava o Arnaldo Nestia, que foi inclusive secretário de Educação, e o professor Roberto Serpa, presidente da Sejura Rio, que também é secretário. E eu do outro lado. Então, a gente combinava, através dos nossos produtores do ponto, quem ia ao toalete, quem comeu um biscoitinho, por muitas horas fazendo. Eu sei. Eu não sei, você deve lembrar que eu sou professor de Química, eu fui professor de vestibular. Então, isso foi uma inovação fantástica que vocês fizeram naquela época. Muito legal mesmo. Né? Fora o tempo que a gente ficou cobrindo Vota Brasil, eu fiz Vota Brasil, eu fiz o programa musical com o Antônio Carlos, fiz muita coisa, mas o mais difícil para nós foi a do Tancredo Neves. Foi sacrificante, todos nós, o trabalho que foi maluco. Mas deu conta, as pessoas podem achar até que foi a época mais marcante para mim, foi essa, né? Porque fui eu que dei a notícia que o Tancredo estava indo para o hospital, estava com diverticulite, entendeu? Eu tive que inventar nomes. Eu só sei que eu perguntei para o Mauro, o que é diverticulite? Ele disse, não sei, é uma inflamação dos intestinos, entra e fala. Eu entrei e falei, e aí saímos na frente, aí nego, porque saímos na frente da Globo. Mas aquela época da Tancredo, meu Deus do céu, aquela época foi uma época marcante. A época marcante para você na Manchete, qual foi a data mais marcante para você na Manchete? Para a gente fechar a nossa entrevista. Não sei, Santoro, eu vou te dizer com sinceridade, tudo foi marcante. Por exemplo, fazer os jornais e ter o respeito do Dr. Adolfo, do Zé Wigvelder, do Edgar, do Mauro Costa, era muito compensador. E além do mais, nós viramos ícones. Inovamos em muitas áreas. A gente fez uma programação muito atuante, a gente tinha... O povo fala em quase todos os jornais, ouvia realmente o povo e as opiniões, e a gente tinha uma delicadeza. Na Manchete, raramente, por exemplo, isso é um conceito que eu tenho agora como diretora. Se você entrevista uma pessoa para fazer o povo fala, e ela, por acaso, tem uma verruga aqui, ou falta um dente aqui, o cinegrafista tem que pegá-la desse lado. Não é para humilhar. E na época, era comum você entrevistar uma pessoa e fazer o close na boca sem... O Adolfo nunca permitiu isso. E eu adotei isso na minha vida como diretora, entendeu? Porque eu acho que a pessoa que para te dar 5 minutos da vida dela, ou 30 segundos da vida dela, e vence o temor de falar para uma televisão, etc. e tal, merece todo o respeito. Claro. Claro. Por exemplo, eu quando cobria eventos e etc., que a gente estava com uma câmera no contraplano, eu sempre tirava aqui a cara, eu levantava a câmera, entendeu? Fazia de outro ângulo. A gente tem que ter amor por quem se dedica ou para quem nos dá. E tem uma outra coisa, Jacira, que a gente fala, mas as pessoas podem achar que na Manchete a matéria tinha início, meio e fim. Se uma pessoa falasse de outra, a gente ia atrás daquela outra pessoa para ela contestá-la ou não. Então, a gente fazia um jornalismo verdade. Essa é a realidade. Era um jornalismo real. Isso me dá muito orgulho de ter participado da Manchete com essa coisa, entendeu? De mostrar jornalismo mesmo, entendeu? Não ideologias, coisas colocadas, não. O jornalismo como ele é. Aconteceu, foi isso. Aconteceu, virou Manchete. Eu me lembro do escândalo Proconsult, que foi a Manchete que se movimentou e... Isso. Continuar, a gente conversa até depois da manhã, né? Se deixar... Mas a gente pode fazer Jacira Lucas versão 2, tá vingando. Querida, olha, um beijão para tuas filhas, para tua família.
Você sabe que nossa família se dá com a sua família, sabe? A gente se gosta muito e você é uma pessoa muito especial na minha vida, como foi especial na Manchete, sabe? E eu tenho certeza que muita gente vai gostar de te ver. Tá bom? Coisa que eu queria dizer, a semana passada, Marcos Salles, que foi diretor de distribuição da Bloco Editores, foi diretor do jornal, acho que o Dia. Ele foi do jornal O Dia, onde eu o conheci, quando a gente tinha coluna Liliane e eu lá, e foi diretor também do Correio da Manhã. Correio da Manhã. Ele lançou a semana passada a revista Manchete. Eu recebi a revista Manchete antes de mim. Eu recebi a revista Manchete. Eu fui convidada e estava lá no Teatro Adolfo Bloch, onde houve o lançamento da revista, e essa revista está maravilhosa. E o objetivo da revista, o que o Marcos Salles quer? Ele quer mostrar o que existe de bom no Rio de Janeiro. Ele quer mostrar o interior do Rio de Janeiro produtivo, com história, com iniciativas peculiares, maravilhosas, e também o que a cidade do Rio de Janeiro tem, porque às vezes a falta de espaço para divulgar um bom evento, um bom espetáculo, uma boa iniciativa, um bom local de passeio, faz com que a gente fique atrás de outras pessoas e de outras cidades e de outras instituições. Então, parabéns, Marcos Salles, Natália, beijo para todo mundo. Vamos terminar? Vamos terminar como a gente terminava o jornal? Vamos. Você fala e eu encerro. Quem encerra sou eu. Tá bom. Fique com a gente. Até amanhã e fique com a gente. Um beijo.